Bem-vindos ao canal Fatos Interessantes. Neste vídeo sobre o Titanic, vamos desvendar a verdade por trás do mito. A história desse navio é um dos eventos mais trágicos da história marítima e intrigou gerações desde então. No entanto, muitas informações foram omitidas ou distorcidas pela indústria cinematográfica e outras fontes, mas estamos aqui para contar a história como ela realmente aconteceu. Prepare-se para descobrir os segredos ocultos e as conspirações que cercam o naufrágio do Titanic. Junte-se a nós nessa jornada emocionante para descobrir a verdade por trás desse evento marcante da história. A história do Titanic é importante por várias razões. Em primeiro lugar, o Titanic foi um navio emblemático e uma obra-prima da engenharia do início do século XX. Ele era considerado insubmergível, e seu naufrágio chocou o mundo e levantou questões sobre a confiança na tecnologia. Além disso, o naufrágio do Titanic é um lembrete sombrio das tragédias que podem acontecer quando a segurança é negligenciada ou ignorada. As decisões de liderança e as ações tomadas pela tripulação na noite do naufrágio podem nos ensinar muito sobre a importância da preparação e da responsabilidade. A história do Titanic continua a ser relevante porque os eventos que cercaram seu naufrágio têm sido objeto de muitas teorias conspiratórias e controvérsias ao longo dos anos. Compreender os fatos e as circunstâncias reais do naufrágio do Titanic pode ajudar a esclarecer as verdades históricas e a desmascarar mitos e lendas urbanas que persistem até hoje. A construção. O Titanic foi construído no início do século XX, em uma época de grande expansão industrial e avanços tecnológicos. A construção do Titanic foi financiada pela White Star Line, uma empresa de navegação britânica que procurava estabelecer-se como líder no mercado de transporte transatlântico de passageiros. A ideia de construir um navio de luxo de última geração foi concebida para competir com as empresas rivais, como a Cunard Line. O Titanic, que era considerado o navio mais luxuoso de todos os tempos, foi construído com tecnologia avançada e design inovador. Seu comprimento total era de 269 metros, com 18 decks e capacidade para mais de 2.200 passageiros e tripulantes. O Titanic foi construído em Belfast, na Irlanda do Norte, pelos estaleiros Harland & Wolff. A construção levou mais de 2 anos e empregou cerca de 15.000 trabalhadores. O processo de construção do navio foi acompanhado de perto pela imprensa da época e gerou grande expectativa na sociedade. O financiamento da construção do Titanic veio principalmente de investidores britânicos e norte-americanos, que viram a oportunidade de lucrar com o sucesso do novo navio de luxo. Infelizmente, a tragédia que se seguiu ao naufrágio do Titanic em 1912 levantou questões sobre as práticas de construção de navios e a segurança no mar, mudando a indústria naval para sempre. Os botes salva-vidas. Embora o Titanic tenha sido projetado para ser inovador e luxuoso, algumas de suas características e decisões de projeto podem ter contribuído para seu naufrágio. Uma das principais decisões de projeto que pode ter sido um fator contribuinte para o naufrágio do Titanic foi a escolha de ter um número limitado de botes salva-vidas. Embora o navio fosse equipado com botes suficientes para transportar todos a bordo, havia apenas 20 botes salva-vidas, o que não era suficiente para acomodar todas as pessoas a bordo. Isso se deveu ao fato de que os regulamentos de segurança da época eram baseados no tamanho do navio, em vez do número de pessoas a bordo. Além disso, muitos dos botes salva-vidas que foram lançados não estavam totalmente ocupados, o que também contribuiu para o alto número de mortes. Outra decisão de projeto que pode ter contribuído para o naufrágio do Titanic foi a construção de compartimentos estanques que não se estendiam por todo o comprimento do navio. Embora os engenheiros acreditassem que os compartimentos estanques seriam suficientes para manter o navio flutuando em caso de colisão, o impacto do iceberg acabou inundando vários compartimentos e o navio começou a adernar e a afundar. Além disso, os engenheiros do Titanic optaram por usar o aço de qualidade inferior em algumas partes do navio, incluindo as placas do casco, o que tornou o navio mais vulnerável a danos em caso de colisão. Essas decisões de projeto, combinadas com a falta de treinamento adequado da tripulação em relação aos procedimentos de emergência, contribuíram para o naufrágio do Titanic e a perda de muitas vidas preciosas. A viagem. O Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912, em sua viagem inaugural rumo a Nova York, nos Estados Unidos.
A bordo estavam cerca de 2.200 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes. A tripulação do Titanic era composta por cerca de 900 pessoas, incluindo oficiais, cozinheiros, garçons e funcionários de limpeza. Eles trabalhavam em turnos e eram responsáveis por garantir que todos os passageiros estivessem seguros e confortáveis durante a viagem. Os passageiros a bordo do Titanic eram de diferentes classes sociais e incluíam membros da realeza, celebridades e imigrantes que estavam em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. As acomodações variavam de acordo com a classe, sendo que a primeira classe era mais luxuosa, com cabines espaçosas e comodidades como salões de jantar, salas de estar e banheiros privativos. A segunda classe oferecia cabines menores e menos luxuosas, enquanto a terceira classe tinha acomodações mais simples e compartilhadas. A bordo, as condições eram consideradas excelentes para a época. O navio era equipado com tecnologia avançada, incluindo um sistema de ventilação de ar, banheiros elétricos e um sistema de telefonia interna. Havia também várias áreas de lazer, como um salão de fumantes, uma biblioteca e uma piscina. No entanto, durante a noite de 14 de abril de 1912, o navio colidiu com um iceberg, o que causou sérios danos ao casco do Titanic. O navio começou a afundar lentamente, e os passageiros e tripulantes foram orientados a colocar os coletes salva-vidas e a se dirigir aos botes salva-vidas disponíveis. A evacuação do navio foi caótica, e muitos botes foram lançados parcialmente vazios, já que muitos passageiros acreditavam que o navio era inafundável e não estavam preocupados com o perigo iminente. Infelizmente, o número limitado de botes salva-vidas e a falta de treinamento adequado da tripulação em relação aos procedimentos de emergência contribuíram para uma perda de vidas significativa. Cerca de 1.500 pessoas morreram no naufrágio do Titanic, tornando um dos piores desastres marítimos da história. Conspirações sobre a tragédia. Desde o naufrágio do Titanic, surgiram várias teorias conspiratórias sobre o que realmente aconteceu com o navio e como ele afundou. Uma das mais populares é a ideia de que o naufrágio foi um ataque proposital. Alguns acreditam que o navio foi sabotado por rivais empresariais ou por forças externas, como espiões alemães ou anarquistas. Uma das teorias mais controversas é a ideia de que o Titanic nunca afundou e que o navio que afundou era, na verdade, o seu navio irmão, o RMS Olympic. A teoria afirma que o Olympic foi danificado em um acidente anterior e, em vez de ser desmontado para reparos, foi disfarçado como Titanic para receber uma grande indenização de seguro. A teoria sugere que a equipe do navio deliberadamente afundou o Olympic, disfarçado de Titanic, para encobrir o acidente anterior e obter a indenização de seguro. Outra teoria conspiratória sugere que o naufrágio foi resultado de uma maldição ou de um evento sobrenatural. Alguns acreditam que o Titanic foi amaldiçoado por trabalhadores insatisfeitos que teriam colocado um feitiço no navio, ou que o naufrágio foi causado por uma interferência extraterrestre ou por uma anomalia natural. Apesar das teorias conspiratórias serem populares entre alguns indivíduos, elas foram amplamente desacreditadas pela evidência histórica e científica. As investigações oficiais e as pesquisas subsequentes confirmam que o Titanic afundou após colidir com um iceberg, e que a perda de vidas foi resultado de várias falhas de segurança e de preparação para emergências. As teorias conspiratórias continuam a capturar a imaginação popular, mas a evidência histórica e científica sugere que elas são improváveis. A indústria cinematográfica. A indústria cinematográfica é uma indústria de entretenimento e, como tal, tem como principal objetivo agradar ao público e gerar lucros financeiros. Para atingir esses objetivos, os filmes muitas vezes utilizam de dramatizações e elementos ficcionais para tornar a história mais atraente e emocionante para o público. Isso pode resultar em algumas mudanças na narrativa original dos eventos. No caso específico do filme Titanic, de James Cameron, o roteiro se concentra na história de amor entre dois personagens fictícios, Jack e Rose, em vez de se concentrar nos fatos históricos que cercaram o naufrágio do navio. Isso pode levar a uma simplificação excessiva da história e até mesmo a algumas imprecisões históricas. Além disso, a indústria cinematográfica também pode ter uma agenda própria ao retratar a história do Titanic por causa do seu poder de influência na cultura popular. O filme Titanic foi um grande sucesso comercial e cultural, influenciando a forma como muitas pessoas percebem e entendem a história do navio.
Isso pode resultar em uma visão simplista ou romantizada do que realmente aconteceu. Ao longo deste vídeo, exploramos a verdadeira história do Titanic e os eventos que levaram ao seu trágico naufrágio. Vimos como a construção do navio foi financiada, suas características únicas de design e as decisões de projeto que podem ter contribuído para sua colisão com um iceberg. Discutimos os eventos que ocorreram a bordo do Titanic durante a sua viagem inaugural, incluindo as condições a bordo e a noite fatídica em que o navio colidiu com o iceberg. Também exploramos as investigações oficiais e teorias conspiratórias que cercam o naufrágio do navio. É importante lembrar que o naufrágio do Titanic não foi apenas uma tragédia humana, mas também um evento que teve implicações significativas para a indústria de navegação e a segurança marítima em geral. Por isso, é fundamental continuarmos investigando e buscando a verdadeira história do Titanic para que possamos aprender com os erros do passado e garantir que tragédias como essa nunca mais ocorram. O naufrágio do Titanic nos lembra da fragilidade da vida humana e da importância de colocar a segurança em primeiro lugar em qualquer empreendimento. É crucial que continuemos a aprender com os erros do passado para garantir um futuro mais seguro e próspero para todos. Após assistir ao nosso vídeo Titanic, a verdade por trás do mito, espero que você tenha desfrutado de uma nova perspectiva sobre um dos eventos mais trágicos da história. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as nossas próximas produções. Se você tiver algum comentário ou sugestão, sinta-se à vontade para deixá-los abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!